dia a todos. Vamos agora iniciar mais um dos nossos eventos, né, do 8º Sintegra, Repensar a Universidade, né, e agora estaremos, né, com o grato momento de um diálogo com a professora Simone Imperatori, que já se encontra aqui conosco. Seja bem-vinda, professora Simone. Obrigada. Nós agradecemos, né, nós do Forped, porque essa também é uma ação do Forped. Agradecemos imensamente, né, o seu aceite, a sua colaboração conosco, né, e esse momento aqui de diálogo, de socialização, que eu acredito que será bem proveitoso. Rapidamente, professora Simone, eu vou fazer a sua apresentação e aí depois eu abro a palavra para você, ok? Certo. Combinado. A professora Simone, né, ela é autora da obra pioneira sobre curricularização de extensão no Brasil, intitulada Curricularização da Extensão, Experiência da Articulação, Extensão, Pesquisa, Ensino, Extensão, como potencializadora da produção e aplicação de conhecimento em contextos reais, né? Ela é mestra em desenvolvimento regional, pós-graduada em controladoria e a moderna educação e tecnologias digitais aplicadas à educação, é bacharel em ciências contábeis e atualmente cursa pedagogia, né? Suas linhas de pesquisa são educação superior, extensão universitária, inclusão acadêmica e social, gestão educacional e EAD. E ela vem desenvolvendo projetos de extensão, né, com comunidades de remanescentes quilombolas. Passo a palavra, então, à professora Simone. Sinta-se acolhida e à vontade, professora. Obrigada, Ellen. É um prazer estar aqui com vocês nesse evento maravilhoso, né? Quando se fala em integração, ensino, pesquisa e extensão, o diálogo já começou. É um agradecimento muito especial ao professor Wellison, que foi a pessoa que entrou em contato comigo, né? E carinhosamente, né, fez esse convite, o qual muito me honra. Bom, falar sobre diálogos entre ensino, pesquisa e extensão e sob a perspectiva de uma lógica, uma nova ou novas lógicas plurais de aprender, exige que a gente se situe, né, de que educação superior a gente está falando. Então, a primeira questão que me traz, né, que me faz refletir, é que, na verdade, a gente parte de um século passado que foi sempre lastreado em certezas científicas, uma racionalidade totalitária e o desenvolvimento disciplinar do conhecimento humano. Bem, este é um novo século, né? E está marcado exatamente para ser o da incerteza, o do conhecimento aproximado, o do conhecimento processo, sempre um conhecimento em rede, um conhecimento conectivo, intersubjetivo e sob uma perspectiva de abordagens interdisciplinares e multireferenciadas. Bom, isso nos dá, né, uma relação direta com uma articulação de saberes e pensando sempre sob a perspectiva da complexidade. Mas, e por falar em inter, trans ou multidisciplinaridade, sob este enfoque, eu me alinho com Paviani, né, que ele coloca assim que a interdisciplinaridade é sempre um recurso de mediação dialética entre a análise e a síntese do conhecimento. E eu me atrevo a acrescentar que é a mediação dialética entre análise e síntese do conhecimento e, no caso da extensão, um conhecimento situado, socialmente referenciado. Mas, quando eu me refiro na interdisciplinaridade, eu também coloco, eu me refiro à questão da superação de modismos intelectuais, porque muito se fala, né? Mas o que se observa por vezes é a justaposição de atividades, né? Ou de ainda a existência de saberes que são exilados. Pior ainda, simples arranjos entre disciplinas, ou ainda uma mera concertação ou esforço colaborativo entre docentes, ainda demandando, como eu diria, um profundo, prévio exame de implicações epistemológicas
e efetivamente metodológicas. Portanto, pensar em diálogo entre ensino e pesquisa, ele nos exige pensar novas epistemologias, né? Essa reflexão acerca de novas teorias que embasem o nosso ser universidade, o nosso fazer docente. E que essas epistemologias e essas teorias que confrontem nossos acadêmicos e nossos docentes, né, com os problemas da humanidade, os problemas contemporâneos, com o objetivo de desenvolvimento de uma consciência crítica e de uma ação para a transformação da realidade. E a gente poderia citar várias delas, mas não tem o caso agora, talvez nas perguntas a gente possa dialogar um pouco mais sobre isso. Mas meu ponto de partida, é importante que se diga, é que a educação superior na contemporaneidade, nunca vou falar de ensino superior, é sempre educação superior, exige o planejamento de currículos flexíveis, né, abertos, que não reproduzam a experiência do mundo. Mas mais do que isso, que propiciem experiências no mundo. E aí é possível falar do diálogo entre ensino, pesquisa e extensão. Sem isso, não é possível. E é sob esta perspectiva, então, que me proponho a dialogar. E muitas têm falado sobre curricularização da extensão, acreditação curricular da extensão. E eu prefiro falar curricularização da extensão, porque já venho falando sobre isso há muito tempo, e sobre um enfoque de currículo em ação. Portanto, curricularização da extensão. E aí estou propondo, né, vamos dizer assim, com base numa proposta de trabalho, de uma matriz curricular, de um currículo alinhado à filosofia educacional de cada instituição e com raízes territoriais, e sempre vou falar em território, né? Ou seja, situar a instituição de educação superior no seu território, em diálogo com os diferentes atores sociais. E essa proposta de trabalho socialmente referenciada, como eu já disse, a partir de demandas, a partir de problemas, a partir de potencialidades reais. Né? Então, a gente não está falando em caricaturas da realidade, está falando em realidade, não está falando em ensaios, não está falando em estudos teóricos, a gente está falando em questões concretas, né? Em que são trabalhados conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, emoções, humanização, alinhadas, sim, às diretrizes curriculares nacionais, ao universo laboral, à natureza, identidade, DNA de cada instituição, porque extensão é identidade e é território. Então, aí nós estamos falando como dimensões dessa aprendizagem em e na extensão, como uma aprendizagem para valores, uma aprendizagem para a construção cidadã de cada um de nossos acadêmicos, de cada um dos nossos docentes, da comunidade acadêmica como um todo. E também nós estamos pensando, propondo, né, e não sou eu que falo isso, vários autores vão referenciar, a aprendizagem para a convivência, para o trabalho colaborativo, para o desenvolvimento de inteligências múltiplas, né, e desse fazer interconectivo e intersubjetivo. E também, e não só, uma aprendizagem para a formação profissional. Bom, nesse contexto, articular a extensão, e claro, quando eu falo em extensão e a curricularização da extensão, eu nunca abro mão e sempre está subliminarmente entendido a pesquisa, porque a extensão, como a gente até então entendia, ou muitos entendiam, na acepção da palavra, nós temos que romper com todos os conceitos que nós tínhamos e preconceitos, né, em relação à extensão, e sempre pensar que a partir de agora a extensão a qual eu me refiro de uma extensão que é articulada essencialmente, intimamente à pesquisa, e que ela vai estar presente no itinerário de formação, no itinerário acadêmico né, universalmente. Então, isso pressupõe uma nova arquitetura, uma nova dinâmica curricular, que, como foi referenciado aqui pela Ellen, de aplicação, de produção, sim, e de coprodução de conhecimentos, né, e aplicação destes com ênfase na solução de problemas que são coletivos, problemas que são efetivamente relevantes.
E aí a gente está assumindo, né, o rompimento de uma extensão que até então era extrínseca, era eventual, era prescritiva, né, pouco dialógica, era voluntária, era acessória e ela sempre marginal ao currículo. Mas isso tem objetivos. E os 10% da curricularização que estão propostos no Plano Nacional de Educação, na estratégia 12.7, e observem que lá, quando a gente lê literalmente a estratégia 7 da meta 12, né, que a gente tem que pensar assim, por que essa meta, né? Então, na verdade, a meta, ela se relaciona à inclusão acadêmico-social do extrato populacional de 17 a 24 anos. Essa é a meta, ampliação deste universo. Ok. Aí, dentre o rol de 21 estratégias, a estratégia 7, ela se refere aos 10% e ela é explícita. 10% em programas e projetos de extensão. Então, a gente tem que observar isso. E aí, depois a gente vai tratar bem da definição e dos possíveis itinerários disso. Mas também não é esse o único objetivo, né? Então, essa estratégia de objetivo da curricularização da extensão é, claro, cumprir o marco legal dos 10%, mas pensar o quanto isso potencializa, né, o impacto na formação e no protagonismo dos acadêmicos e também, claro, o impacto na sociedade, no território. Às vezes eu coloco o território para pensar assim, opa, com quem a gente vai dialogar? A gente vai dialogar com entidades governamentais, entidades não governamentais, empresas de todos os portos, atores sociais, movimentos sociais, enfim, né, terceiro setor, enfim, todos esses estão no território, tem que olhar para o território. E essa objetivo também, um terceiro poderia ser exatamente trazer promover a indissociabilidade mítica até então proposta desde a Constituição Federal de 88. Então, transformar esse mito em realidade é o grande desafio, né? É o momento de trazer ensino, pesquisa, extensão, extensão, pesquisa, ensino, pesquisa, extensão, ensino. Não, essa circularidade e a orientação do eixo acadêmico, isso vai depender, inclusive, da epistemologia adotada ou das metodologias de trabalho. Então, assim, isso tem também como objetivo garantir o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão de forma orgânica, né? De forma a contribuir para o atingimento dos objetivos do próprio plano de desenvolvimento institucional e, claro, que dos objetivos dos projetos pedagógicos de curso. E aqui uma questão muito importante é pensar o projeto pedagógico como uno, né? E não fragmentado da forma como ele se encontra, né? Então, como fazer... A extensão tem essa potência de fazer essa tessitura, esse amálgama, né? De forma que a gente possa permanentemente ter uma circularidade que retroalimente essa matriz, esse currículo. E, claro, que essa ampliação dos impactos acadêmicos, né, e sociais vamos dizer, um grande mote de forma que contribua para a inclusão acadêmico-social desse extrato populacional ao qual está referida a meta. Mas, diante da polissemia e da histórica polissemia da extensão, é preciso a gente pensar de o que é extensão, de que extensão a gente está falando, né? Então, eu costumo referir que nós estamos falando de uma extensão que é acadêmico-social. Ela é acadêmica porque ela tem que estar alinhada, norteada por objetivos acadêmicos, é um processo formativo, é um princípio, um processo, uma metodologia de aprendizagem em contextos reais. Então, para que isso aconteça, ela tem que estar todo o seu planejamento, todo esse desenho, esta modelagem, esta proposição de itinerário tem que se lastrear no perfil profissionográfico dos cursos, né? Então, não é acadêmico, é um processo formativo. E, ao mesmo tempo, social, porque ela tem que estar conexa, como eu referenciei antes, às demandas, aos problemas,
e as potencialidades preferentemente. Isso nos traz já uma perspectiva de aprendizagem experiencial, né? Um locus, um ethos de cocriação de conhecimentos e de socialização de conhecimentos. Isso tem algumas questões que a gente tem que observar, porque tem consequências, e é esse um grande, a gente não pode perder de vista. A primeira questão assim que eu trago é a deposição dos monopólios de conhecimento e dessa disputa epistemológica entre formas científicas e não científicas, legítimas e não ilegítimas de verdade. Então, é a primeira questão, porque quando se propõe, e a gente vai a miúde na Resolução 7, na própria Política Nacional de Extensão, a gente observa e tem que ter muito claro, né, esse diálogo, este encontro, portanto, né, a democratização de conhecimento e uma produção científica embasada na realidade e que reconheça esta legitimidade de saberes gerados pelos atores sociais na mesma, né, vamos dizer assim, com o mesmo reconhecimento. Nós estamos falando de uma extensão crítica, uma intencionalidade socioeducativa que é imersa, que deve estar imersa e intimamente implicada, né, com os diferentes coletivos e coletivos sociais, com vistas exatamente à apreensão, à problematização e como uma intervenção no real e não a mera representação do real. Isso é muito sério. E aí, voltando, né, por que a gente está falando, né, nós estamos falando em aprender na e pela extensão, e de novo insisto, né, e, portanto, com a pesquisa articulada, implica concebê-la como uma nova lógica de aprender 10% para cá, 90% para lá, enfim, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando da ressignificação desse reducionista do conhecimento. Bom, aí nós estamos, então, nos comprometendo com o conhecimento como uma produção social, né, que resulta da ação, da reflexão, ação, né, e da educação sempre vista como uma relação dialógico-dialética. Nós não estamos falando de práticas, nós estamos falando de praxis. Isso faz muita diferença na vamos dizer, na definição epistemológica e na definição e no alinhamento metodológico da extensão. Porque um dos grandes equívocos é achar que a extensão não tem rigor metodológico.
que não tem processo avaliativo dos seus resultados, dos seus impactos, do nível de resolutividade, né, das aprendizagens de ciência em extensão. Outros são os processos, né? É isso que a gente tem que falar. Mas a gente não pode falar em extensão sem falar em pesquisa. E aí a gente pensar de que pesquisa, nós estamos falando em graduação, né? Então nós estamos falando de uma pesquisa que vai exatamente nos auxiliar, né, nos trazer a problematização dessa realidade e a construção, reconstrução de conhecimentos, e a partir de uma compreensão de ciência como parte de uma ecologia mais ampla de saberes, Boaventura nos traz isso, né? E que desmistifique, né, esse saber até então universal, ahistórico, neutro, né? Objetivo, quantitativo, hegemônico e, claro, provocando a percepção, uma percepção social do papel da ciência. Então, nós estamos falando de uma pesquisa que produz um conhecimento engajado, né? Uma pesquisa como produção de conhecimento vinculado a interesses que são coletivos necessariamente, né? E isso pressupõe, né, essa reorientação do eixo pedagógico, né, uma mudança nas concepções, na nossa praxis, e que para que realmente possa se converter numa nova lógica de aprender. E queria destacar aqui, né, que sobre esta perspectiva, nós temos uma grande potência de articulação da graduação e da pós-graduação, né? Sob a perspectiva do olhar das vivências, da pesquisa a partir das vivências da extensão, e da extensão a partir da experiência investigativa. Então, essa proximidade dialógica necessária, potente, né, exatamente para potencializar uma educação para toda a vida, né? E esse diálogo não só entre ensino, pesquisa e extensão, mas também entre graduação e pós-graduação. E disso redunda, né, por consequência, ampliar e diversificar as formas de produção de conhecimento. Então, novas racionalidades, né, emergem. Bom, e aí, quando de onde eu falo, né? Eu falo, a professora Ellen me apresentou brevemente, né? Então, nos últimos 10 anos, 11 anos, né, especialmente, eu falo de um lugar de professor extensionista, de gestora em extensão, né, de aluna, porque ela colocou ali que eu estou formando, né, estou me formando em pedagogia recentemente, agora. Então, eu passei por todo esse processo, inclusive pela curricularização da extensão no curso de pedagogia. Então, esse é o meu lugar de fala, de alguém que está imersa e que estuda sobre sua prática. Minha tese de doutorado é sobre essa perspectiva, que foi exatamente de onde eu trago o livro que foi citado, eu construo, escrevo coletivamente, né, o livro que foi citado pela professora Ellen. Então, mas, como cada instituição tem a sua identidade, a sua história, a sua política, a sua filosofia, isso tem que ter clareza, né? E também tem o diagnóstico situacional, diagnóstico territorial. Não existem modelagens prescritivas, né? Mas, quando o PNE nos traz que é 10%, né, do total de créditos curriculares, né, exigidos em programas e projetos de extensão, e priorizando áreas de pertinência social, a gente tem que rever alguns conceitos, né? Então, vamos bem para a parte prática, vamos sendo pragmática, né? Nós estamos falando de um programa de extensão, os próprios editais do Ministério da Educação, quando ele fazia
chamadas para financiamento da política de extensão, de ações extensionistas, e trazer assim, olha, o programa de extensão é um conjunto articulado, né, de projetos e outras ações de caráter multidisciplinar, né, integrado a atividades de pesquisa. Então, para pensar, e a Resolução 7 ratifica isso, né? E não só integradas às atividades de pesquisa, como ao ensino. Aí tem que ter uma organicidade, né? E aí tem caráter orgânico institucional, porque, quer dizer, é algo... Sempre programas são institucionalizados, mas tem que ter essa integração no território e com grupos populacionais. E uma questão, né, qual é a clareza de diretrizes, né, quais são os objetivos de aprendizagem e quais são os objetivos sociais, por exemplo, o que se pretende resolver, qual é a demanda a atender, qual é o fio condutor que nos orienta, que orienta essa ação. Então, que objetivos são esses, né? Um programa é sempre executado a médio e longo prazo. Bom, projeto nesse contexto, né, nós temos que pensar em conjunto de ações processuais, contínuas, e aí o caráter educativo, social, cultural, né, ambiental, tecnológico, né, e de novo, né, com prazo um pouquinho menor, vinculado a um programa, ou não. O que acontece? Para organizar, pensando na resolução, né, como promover esses aprendizados? Bom, eu tenho que ter 3 atores, né, então eu tenho que ter atores sociais, independente, né, quem são, externos à universidade, então a endogenia não é possível, né, dentro da ressignificação da extensão. Nós temos que ter o aluno, né, enquanto autor de conhecimentos, ou coautor, enfim, mas na sua autonomia de construir o seu itinerário de formação, orientado por professor. Ok, esses são os 3 atores. Nós temos que pensar que a extensão e a pesquisa são as metodologias mais ativas que existem, porque elas vão fazer com que o aluno reflita, teorize sobre a sua prática, né, e faça a sua prática, e planeje e desenvolva suas práticas a partir da teoria. E isso sempre, né, sendo de forma a se retroalimentar permanentemente na construção de novos saberes e novos conhecimentos em diálogo com estes públicos, né? Bom, sendo assim, se isso é o marco legal, que não posso ter endogenia, que tem que ter esses 3 públicos, que tem que estar articulado à pesquisa, eu posso pensar assim, opa, então eu demando de um estudo exploratório, né, para definição e delineamento, né, do percurso, dos problemas, das questões, a identificação dessas situações, problemas em contextos reais, concretos, o diálogo, né, então não é algo que saia de dentro da universidade, mas que seja construído coletivamente, e esse é um desafio, aprender a dialogar, né. Aí a definição do problema não é algo arbitrário, é algo que é pactuado, né, com esses atores, empresas, entidades, enfim, né, organizações, movimentos, outros, e aí se tem, então, a partir de uma visão sistêmica, holística, então fiz uma prévia curadoria de materiais que estão relacionados a essas temáticas, que tem a ver com o perfil de formação deste acadêmico, deste curso. Trabalhamos para que ele faça a identificação em loco, porque extensão é território, né? A identificação em loco das situações, problemas, a partir dessa imersão inicial. Bom, aí temos que ver um pacto com as partes implicadas, né, acerca de quais são as prioridades e dentro de um critério de execuibilidade também, temporal e de recursos. E aí, a partir da delimitação, do recorte desse problema, a questão do aprofundamento, de uma pesquisa aprofundada, digamos assim, para que se tenha, né, o desenvolvimento de hipóteses, diretrizes de solução, equacionamento, intervenção, né? Aí nós temos, de novo, um outro momento necessário de
discussão dessas hipóteses, dessas proposições e construção coletivada, né, de percursos a serem, né, desenvolvidos com essas comunidades e atores. Bom, aí sim a gente pode elaborar conjuntamente o plano de trabalho, né, e desenvolver esse plano de trabalho, avaliar resultados, e quando a gente fala em resultados, a gente tem que pensar assim, quando processo avaliativo em extensão, tem que ter avaliação dos Pessoal, parece que a professora Simone está tendo uma instabilidade na internet, mas vamos aguardar um tempinho, né, para verificar se haverá o retorno. Só um minutinho. Ah, sim. Acho que ela já está retornando. Como é que isto contribui para os objetivos do projeto pedagógico? Então, daí a gente sempre tem que olhar assim, qual é o perfil de formação que está posto e com o qual a instituição se compromete, né? E isso vai estar lá no PPC, e qual é a justificativa desse curso, né? Então a gente olha assim, qual é a justificativa que está lá, tem um campo específico no PPC, né? Qual é a relevância acadêmica e social daquele curso? Né? Então, essa ação tem que estar correlacionada a todo esse... Tem que ter coerência, né, na definição desses indicadores. Nós precisamos também, né, a partir dessa avaliação de resultados, prever a sistematização do percurso, os relatos de experiência, né? E nesse contexto, desde o projeto de lei 8.035 de 2010, que é o embrião do Plano Nacional de Educação, eu tenho trabalhado, né, sob a perspectiva, mesmo antes da Resolução 18, né, Resolução 7 de 2018, eu tenho trabalhado na construção de itinerários de formação como uma potencialidade, como uma perspectiva de inovação curricular, coerente com aquilo que as instituições, ou com a minha instituição até então, se propunha, né, a desenvolver. Então, que compromissos estão manifestos no plano de desenvolvimento institucional, na política, nas políticas acadêmicas, na política de extensão em especial, e não só, né? Como é que e essa leitura de território, né? Então, como é que esses aprendizados podem ser construídos? Por que eu digo isso? Porque eu não... A resolução 7, ela elenca modalidades extensionistas. Mas lembrando, um projeto, né, ele vai englobar, né, um conjunto de ações, né, processuais, contínuas, articuladas, orgânicas, enfim. Eu não acredito que um curso, oficina, por si só, vai atender tudo isso que foi falado e atender a resolução 7. Ou pelo menos de forma... pensando, claro, sempre num curso oficina em que o aluno seja o proponente, que o aluno seja o protagonista, que ele seja, né, o autor, vamos dizer assim, não assistente, isso nem passa, né? Isso nem é extensão, sob a perspectiva da curricularização da extensão. Também não acredito num evento. Também, e a prestação de serviços, eu temo pela prestação de serviços, tá? Eu temo por mais de uma razão, mas vou apontar duas, tá? A prestação de serviços, eu temo, pelo limite entre a formação profissional e a atuação profissional. E aí o diálogo com os conselhos é vital para que a gente delimite isso, né? Porque tem que cuidar. Quem é responsável por essa prestação de serviço, entenderam? Né? E a outra questão, especificamente, é em relação aos estágios. Estágio não é curricularização de extensão. E, normalmente, a gente vê que, a maior parte das áreas de conhecimento, a prestação de serviços está relacionada aos estágios ou às práticas pré-profissionais. Então, a gente tem que pensar, opa,
na arquitetura do meu currículo, né? Qual é o fundamento? Bom, eu tenho uma opção epistemológica, né? Eu tenho os pilares. Bom, eu tenho que olhar nas DCNs o que eu tenho de TCC, também não, isso não é TCC. O que eu tenho de, se existe a exigência de estágios, o outro pilar. Se existem práticas pré-profissionais como direito, tem um número X de horas, ok. Horas complementares, né, ok. E aí a gente tem que ver a curricularização da extensão em diálogo, né, com tudo isso, mas não é isso. Então a gente tem que pensar assim, ó, opa, eu tenho, para modelar tudo isso, eu tenho que pensar qual é a arquitetura, como é que é a representação gráfica deste meu currículo, qual é a concepção de extensão, como é que ela se articula, ou potencialmente pode se articular a pesquisa dentro da ressignificação anunciada e prescrita pela legislação vigente. Porque é sobre isso que nós vamos ser avaliados. E aí nós temos que pensar, e até porque o sentido de extensão é esse, o sentido que se propõe. Então, o que eu quero dizer assim? Não vamos simplificar o processo. Não é soluções rasas e precipitadas, como eu tenho visto às vezes, me assustam, né? Elas depõem contra o sentido proposto e discutido, e se a gente for fazer uma cronologia, e eu apresento no meu livro isso, e meu livro é gratuito, tá, gente? É só baixar lá, www.imperatore.com.br, é gratuito o livro. Então, eu trago uma cronologia trazendo a síntese das cartas dos fóruns de extensão. Isso não é coisa nova. Né? É muito mais de 20 anos discutindo e construindo um percurso que consolide com coerência, com responsabilidade a extensão. Então, não vai ser desta forma. Então, claro, curso, evento, vai estar dentro de um projeto. Né? A prestação de serviço tem que ter essa atenção. Né? Eu sempre chamo a atenção, gente, de que prestação de serviço a gente está falando. Acho que tem vários lugares para a gente fazer, vamos dizer assim, a multiplicidade de experiências de aprendizagem para o nosso aluno, mas a gente tem que ter cuidados, né, sobre isso. Mas, de qualquer forma, quaisquer que sejam os itinerários previstos, nós temos que pensar para essa moldagem, essa modelagem, uma sinergia muito grande. Né? E a gente se fala muito em diálogo da universidade com a sociedade, com o território, como vocês quiserem falar, mas a própria universidade não sabe dialogar entre si. Né? E aí nós temos que. Então, o nosso primeiro aprendizado, enquanto instituição de educação superior, é exatamente promover, aprofundar o diálogo intra-institucional. E isso perpassa por conhecer, fazer um diagnóstico, inclusive, daquilo que já fazemos, né? E socializar, de forma que a gente possa socializar e conhecer, né, o que a gente pode falar de boas práticas existentes e a potencialidade de articular, e tanto de pesquisa quanto de extensão, para ver que sinergias são possíveis. Né? Também é preciso investir na ressignificação da extensão. E, de novo, né, aquela questão assim, se despir, né, de concepções arcaicas. Historicamente, né, eu até também trago a periodização da extensão no Brasil e trago assim, como é que isso evolui no tempo, quer pelo marco legal, quer pela natureza de mantença das instituições, quer pela própria estratégia, quer pela organização administrativa, o que uma faculdade, um centro universitário, uma universidade, isso tem isso tem influência no fazer extensionista, ou enfim, ou quer mesmo pelo caráter de financiamento da extensão. Então, de que extensão a gente está falando? Até então nós tínhamos essa possibilidade. Agora nós temos que nos deter naquilo que é realmente, vamos dizer assim, que vai promover aprendizados vamos dizer, experienciais. Porque, de novo, estamos falando da ressignificação da extensão até então praticada, né, que não é simplesmente aquilo que não é ensino, que não é pesquisa e extensão,
né? Mas sim observar atentamente e com rigor, né, a extensão como um processo de produção e aplicação de conhecimentos em contextos que contribua para a formação dos nossos alunos. Nós também temos que olhar para o território, e isso não são movimentos assíncronos, são movimentos síncronos, né? E aí promover, né, entrelaçar um diálogo interinstitucional, pensar assim, com quem devemos dialogar. E isso pressupõe a cartografia, estabelecimento desse mapa, dessa geografia institucional, né? Qual é o nosso território atual, potencial, quais são exatamente esses indicadores que afloram, que têm correspondência à proposta de formação, ou seja, são potenciais etos de diálogo para o desenvolvimento de programas e projetos. Isso numa leitura inicial, exploratória, né? Um diagnóstico situacional, porque para planejar programa, projeto, tem que sentar com os atores, né? Não tem como sair com um projeto pronto e agora vamos lá. Claro que temos flexibilidade, porque conforme a metodologia eu posso estabelecer as linhas. Eu sempre digo assim, gente, vamos começar, tudo bem, vamos ver o que vem do território aqui, e vamos estabelecer linhas de extensão. Assim como a gente tem linhas de pesquisa, vamos defender lá no Plano Nacional, né, de Extensão, nós temos 53, então vamos estabelecer quais são as linhas que cada um dos cursos, a área, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, vamos definir como né, o seu, vamos dizer assim, percurso itinerário. A partir disso, tu estabelece uma metodologia que os alunos vão a campo dentro daquela linha, dentro daquelas abordagens temáticas que estão correlacionadas, porque nossos planos de aprendizagem, pensando não são mais de ensino, né? Nós estamos falando em ensino, pesquisa e extensão, extensão, pesquisa e ensino, e a ordem não nos interessa agora, porque, na verdade, nós queremos que seja um eixo de aprendizagem, nós temos planos de aprendizagem. Então, a metodologia, ou as metodologias, tem que primar exatamente para que o aluno faça o diagnóstico, como eu elenquei ali, para que ele traga, discuta, aprimore, aprofunde, volte, delimite as prioridades, pactue, sob orientação do professor, um plano ou planos de trabalho em grupo, né? E aí desenvolvem, né, junto com a comunidade, com os atores, tragam, discutam resultados, enfim, né? Então, a gente tem que ter essa clareza de objetivos acadêmicos e comunitários para delimitar exatamente esses percursos através de linhas, né? Então, não vou conseguir fazer tudo, eu vou ter que, de novo, qual é a pertinência social, como que eu delimito a pertinência social da ação extensionista? A partir do que advém do território. Então, por isso, essa leitura é necessária. Bom, eu tenho que sistematizar. Eu tenho que ter fluxo, eu tenho que ter processo, eu tenho que ter processo de registro, controle e monitoramento e também processo avaliativo. E aí eu tenho que ver, isso tem impacto, inclusive, e especialmente nos instrumentos, na forma de avaliar, né? Nós temos que pensar, se é um processo formativo, eu entendo que tem que ter avaliação, né? Então, agora, não é G1 mais G2 dividido por 2, também não é uma prova, óbvio, né? Então, eu estou falando assim, opa, fez um diagnóstico situacional, apresenta o diagnóstico, fez um aprofundamento teórico, traz isso, traz evidências, fez a proposição de um plano de trabalho, ok, outra etapa avaliativa, agora desenvolveu, né, o plano de trabalho. Fez um relatório onde compara o planejado e o executado, trazendo as dificuldades de contexto, refletindo sobre elas e trazendo, vamos dizer assim, discussões, reflexões acerca do nível de resolutividade da ação proposta em relação ao objetivo que foi estabelecido, objetivos que foram estabelecidos acerca dos problemas e demandas elencados. Ok, agora nós temos que ter um relato individual de aprendizado, né? Cada aluno é autor do seu percurso. Então, assim, a gente tem que modelar isso no processo avaliativo. Então, e tem que ter instrumentos, e tem que qualificar docente para que isso seja possível, né? Bom, também eu tenho que ter indicador que me diga, no contexto, e isso é uma coisa que a gente não tem hoje, em que medida a atuação
Pessoal, de novo estamos tendo uma instabilidade, peço a todos, né, que aguardem um tempinho aí, por favor. E da proposta, né, de modelagem de itinerário extensionista, que exige muita formação docente em extensão. Porque não só em extensão, né, mas no sentido assim, de que extensão a gente está falando, como é que ela se articula com a pesquisa, ou potencialmente pode se articular, que metodologias e processos avaliativos são aplicáveis à extensão, pensando sempre em metodologias participativas, né? E mais ainda, o professor também tem que entender, né, de gestão de projetos, né? Então, claro, quando a gente fala em metodologia, se vocês me perguntarem assim, Simone, qual é as metodologias que tu mais tem usado, né? Bom, passei por várias fases, né? O período pré-pandêmico, pós-pandêmico, em tempo pandêmico, né? Então, durante esses 11 anos, a gente tem dependendo das áreas de conhecimento, eu tenho me centrado assim, bom, aprendizagem por projetos, por óbvio, né? A questão da pesquisação, né? E sempre pensando, e a pesquisação, formação, além disso, o design thinking aplicado à extensão, e que ele tem o que muda do design thinking, se me perguntarem, é muito mais empatia durante o processo de modelagem. Então, essas são as que eu mais tenho usado, sempre primado, pensando em todas as áreas de conhecimento, porque durante esse período foram mais de 200 cursos, né, em que a gente discutia com atores, discutia com os acadêmicos, né, para construir essas possibilidades. Isso limita? Não, eu só estou dando exemplos das 3 que hoje eu mais aplico no planejamento. Pensando bem, não, de novo, não é um caráter prescritivo, eu estou compartilhando uma experiência com vocês. E por que eu digo tudo isso? Porque muitas vezes o pessoal acha que vai começar pela curricularização da extensão. E isso é um erro crasso, né? A gente tem que, primeiro, né, perpassar por essas etapas. Para exatamente. Ontem eu discutia com um determinado grupo, ele dizia assim: não, Simone, a gente abre no currículo espaço. A gente abre espaço, tipo assim, uma cotovelada, abre espaço. Todo semestre eu coloco projetos integradores e os professores planejam. Não é tão simples assim. Tá? Currículo é sempre um território em disputa e é difícil. A gente vai ter que. E esse não é o objetivo da extensão, ela ficar exilada no currículo, na matriz, não é para isso. Então, a gente tem que ver como que vai fazer essas articulações. E ainda, como planejar programas e projetos. Por quê, para quem, qual é o objetivo, qual é a sinergia dessa proposição para o que já foi, que está sendo construído, que vai ser, como que isso dialoga com os próximos componentes curriculares. Então, não é disciplinar a extensão. A extensão é indisciplinada, tem um nível que isso e é interdisciplinar e para dar conta de uma realidade que é múltiplas referências, né? E é complexa. Então, a gente tem que pensar assim, qual é a delimitação operacional de cada instituição. E aí, por exemplo, na minha andarilhagem, vamos dizer assim, eu uso, parafraseando Freire, né? Pela América Latina e Caribe, nos últimos anos, e conhecendo, e aí para construir a escrita da minha tese, eu conheci muitas experiências, muitas. Não dá para ir lá buscar e cirurgicamente implementar, mas tem coisas maravilhosas, né? Nós temos experiências assim, e aí nós temos que ver assim, ó, se tu vai falar assim, tem instituições que disseram assim, não, é o mesmo currículo, uma nova forma de conhecer. Menendez diz isso, lá na Argentina. E aí tu vai olhar o que eles fizeram, eles mudaram a metodologia de trabalho. Né? E tem vários, e tem muito bom, um trabalho muito consistente. Ah, não, é possível fazer uma mudança de currículo, efetivamente, assim,
a medida, o tamanho dessa mudança é possível. Porque a gente tem que ver operacionalmente, né, a realidade de cada instituição. Então, essa questão, assim, opa, eu participei já de reestruturações curriculares completas. Já participei de instituições que optaram, não, eu quero identificar os componentes curriculares que têm natureza extensionista e fazer essa ressignificação. Sim, fazendo com seriedade, tu consegue fazer. Já participei de algumas mudanças curriculares a partir, vamos dizer assim, vamos construir programas institucionais a partir de conhecimentos, habilidades, atitudes, valores que são comuns a todos os cursos. Então, vai ter um programa institucional. Também vamos trabalhar com programas de área, né? Então, assim, cada área de conhecimento, a saúde, agrárias, as engenharias, arquitetura, sistemas de informação, né? A gestão, negócios e direito, licenciaturas. Então, por área de conhecimento, desenvolver programas que dão conta da interdisciplinaridade, da interprofissionalidade, né, que são características muito relevantes. É possível fazer. Então, vai ter que mudar o currículo de forma que esses acadêmicos se encontrem, né, para desenvolvimento interprofissional desses projetos, a partir de competências, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que são comuns a eles. Aí, olhando para a DCN, tá, gente? Olhando para a DCN, o que tem de comum? Na área da saúde, educação, promoção, gestão em saúde é comum. Todo profissional da saúde tem que ter isso. Então, podemos fazer um programa em cima disso, olhando a gestão da saúde pública, a promoção de saúde pública como um todo, né? Políticas públicas em saúde, enfim. E assim vai, vários exemplos aqui que no decorrer do nosso diálogo, na sequência, a gente pode conversar. Agora também a gente tem que olhar os projetos que são específicos para a formação daquele perfil profissional. Então, aí dentro das engenharias, o engenheiro químico, dentro das engenharias, o engenheiro civil. Enfim, a gente pode ter essa modelagem, né, partindo do holístico para a área interprofissional e para o específico. Pode. Tem feito muito isso. E para construir isso, não nesse percurso desde 2010, na verdade, eu não construí, não é uma construção solitária, né? Eu parto dessa andarilhagem por diferentes países e universidades, e em especial aí o professor Menendez na Argentina, o Rodrigo Dobro na Verrané, da Argentina também, o professor Tomasino na Udelar, no Uruguai, a professora Ivânia Padilha, em Honduras, universidade a qual eu sou professora convidada atualmente, em Cuba, no Equador. Então, assim, tem principalmente estes, né? E eu fui trazer, e claro, no Brasil também, tanto em universidades comunitárias, que esse é meu ethos também de fala, eu não destaquei isso, universidades comunitárias e privadas, né? Então, a minha experiência com instituições públicas, elas têm sido mais na formação docente, né? E aí, nesse percurso, então, para a primeira modelagem, assim, e aí é sempre algo provisório, é sempre processo, é sempre algo inconcluso, né? A gente partiu lá em 2014 de um estudo exploratório que envolveu 696 professores, né? Dentro de um processo exatamente de pesquisa, ação, formação. A gente construiu uma política institucional que desse conta de 10 instituições de ensino superior no interior do Rio Grande do Sul, né? E com cursos homônimos, outros não, né? E através das possibilidades, né? Então, a gente trabalhou com o que eu nominei com dinâmica da sinaleira, ou do semáforo. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala sinaleira, né? Mas é o semáforo porque a gente usou as 3 cores, porque eu via que eu tinha dificuldade, às vezes, das pessoas se manifestarem. Então, o vermelho, a partir dessa proposta, disso tudo que eu falei para vocês hoje,
O desafio é construir itinerários de curricularização da extensão. Bom, vermelho, o que a gente tem que enfrentar? Problemas que a gente tem, limitações que a gente tem, então coloquem no vermelho. Daí tinha uma coluna vermelha. No amarelo, aspectos operacionais que são instrumentais que são necessários para que nosso percurso seja possível. E verde, os pontos de partida. Né? Então, o que a gente já faz? E aí a gente tem um mapeamento de currículo oculto, de boas práticas que já estavam dentro da dinâmica de trabalho dos professores, que nos deu valiosas inspirações. E, claro, tudo isso a gente discutia junto, a gente validava conjuntamente. A partir desse primeiro esforço, e tudo isso está relatado nesse livro ali, a partir desse primeiro esforço, a gente fez projetos piloto, né? Então, vamos começar a experienciar. Por áreas de conhecimento, para ver, né, o que as dificuldades e as especificidades das áreas de conhecimento, e, ao mesmo tempo, modalidades diferentes. Nós estamos falando em 2015. Né? Então, assim, cursos presenciais e cursos de educação à distância. Então, se a administração fazia presencial, também fazia à distância. Se contábeis fazia presencial, também fazia à distância. Então, assim, para a gente ver o que precisava de diferente para desenvolver. A gente foi também caminhando e analisava, e a cada momento, né, a gente sentava, analisava, os professores ficavam, existia um suporte aos professores, eram etos de aprendizagem institucional. Uma mudança é um etos. É uma mudança de cultura organizacional, demanda essa cumplicidade, essa concertação com C, de forma que haja essa harmonia, essa tranquilidade. Olha, estou com dificuldade, olha, socorro, preciso de ajuda, olha, tenho isso aqui a partilhar, deu certo. Foi inspirador. E aí a gente chegou no alinhamento das linhas de extensão para os cursos e claro, e se estabeleceram eixos de pesquisa mais amplos, né, que tinham um diálogo direto com tais linhas. E claro que também nesse percurso houve a necessidade, já em curso, já estava sendo costurado, de a construção de uma arquitetura informacional, né? Onde a gente tivesse os registros, monitoramento, processo de autoavaliação, esse processo de autoavaliação, os docentes, né, entre o que foi planejado e executado, como é que isso foi, como é que ele entende que atingiu os objetivos de formação e atingiu os objetivos, vamos dizer assim, na relação do problema que orientou o projeto, ou os problemas. Então, e também tinha autoavaliação discente ali no sistema, onde a partir de 12 questões e a partir dos objetivos acadêmicos que eram propostos, a gente fazia a correlação entre o que o professor propôs e que o aluno anunciava como aprendizagem, e outras tantas que, por vezes, sequer eram previstas e que o aluno reportou. Então, a gente foi vendo isso, a gente teve tempo de fazer esse aprendizado, né? A gente ouviu muitos alunos, né? Então, quando me dizem, uma das primeiras questões que foi levantada é o aluno trabalhador e viajante, porque esta é a realidade, né, das instituições, em grande parte, principalmente, né, os cursos que não são da área da saúde, eles trouxeram uma riqueza de contribuições na construção de possibilidades, né, a partir da sua própria realidade, do seu próprio, né? Então, pensar que o aluno não tem que se deslocar da universidade, do seu município de origem para desenvolver o projeto de extensão na sede, né? Ele vai desenvolver lá, porque é orientado, né? Então, agora, como fazer essa organização, essa harmonização de processos, procedimentos e evidências, de forma que isso, né, seja factível, né? Bom, depois dessas etapas, a gente fez a normatização, né? Como se fez um pacto, quando eu digo normatização, qual é o pacto, qual é o caminho, né? No caso, a gente trabalhou com programas, o nome foi dado, né? Programa de extensão interdisciplinares, ou seja, não tinha, nenhum programa tinha um componente curricular único, mas sempre dois, e aí, então, se era o comum de área, por exemplo, então, na primeira etapa, ele ia
da imersão teórica inicial, a imersão em loco, né, no território, todo aquele processo de problematização e levantamento de demandas, a construção de um plano de trabalho, né, validado com as organizações, entidades, movimentos sociais. No segunda etapa, o desenvolvimento deste planejado, né, desse projeto que foi plano de ação que foi planejado, e aí todo o processo de avaliação, né, dos resultados, sistematização da experiência, socialização dos resultados e fóruns comunitários. Sempre fóruns comunitários para que a gente escute também as partes implicadas neste percurso, de forma a sempre prover, né, prospectar novas possibilidades de trabalho, né, a avaliação, incluí-los nesse processo de avaliação. Bom, o planejamento da curricularização por áreas, né, ela seguiu, no nosso caso, o ciclo ENAD. Então, a gente já concluiu, né? Então, a gente começou lá com áreas, foi saúde, bem-estar e agrárias, depois foi sistemas de informação, engenharias, isso, tá. E no terceiro ano, aí foram licenciaturas e gestão, negócio e direito. Basicamente isso, né? Então a gente fez por ciclos, né? E sempre fazendo os cursos homônimos refletirem colegiadamente. E a questão é que é sempre processo e exige acompanhamento contínuo, né? Então, a delimitação dos instrumentos de avaliação foi feita coletivamente, né? A partir do que coerente com os objetivos, enfim, e de forma assim, como existiam várias turmas daqueles componentes, vários projetos andando coletivamente e sincronamente, era preciso que tivesse um alinhamento, né, dos instrumentos de avaliação, mais do que o processo, né, esse também dos instrumentos. Bom, isso mostra para vocês o quanto teve adaptações, isso não é uma questão linear, a gente teve que a cada reavaliação, fazia um processo avaliativo, a gente discutia como é que tá, como é que não tá, o que deu certo, e aí de sul a norte, como é que as coisas, né, podem ser melhoradas, tem que adaptar, a EAD foi diferente, então a gente foi aperfeiçoando, né, e isso é permanente, né, mas a gente precisa registrar, e já me encaminho para o fim, né, da minha fala, para dar tempo da gente conversar, dos desafios, né? Então, assim, claro que eu vou dizer a vocês que o primeiro desafio é a superação do luto, de um luto docente, né? De uma resistência, e aí diagnosticar o porquê, né? Aí a gente observava assim, que por desconhecer a lógica extensionista, por não ter experiência em extensão, por não compreender a sua potência enquanto processo de aprendizagem, né? Também uma outra, e quer dizer, o que significa isso? Que significa que a gente tem que trabalhar esse professor, tem que sentar com ele, não é só prescrever o que é para ser feito, mas desenhar, modelar, discutir. Professor, o que o senhor imagina a partir dessa proposição, dessa informação que vem aqui, desse diálogo realizado com esses atores sociais, como é que isso é operacionalmente execuível, como é que isso dialoga, né? Então, que instrumentos, sabe? O senhor tem todo esse elenco, já tem subsídios para isso, materiais. Tem que conhecer as DCNs para sentar e discutir com os coordenadores, a gente tem que ter propriedade para isso, né? Então, a gente tem que dar caminhos, né? Não quer dizer prescrever caminhos, mas tem que dar subsídios para que eles possam ter a acuidade necessária para prospectar esses itinerários. Também feudos, isso aqui não está numa ordem hierárquica, eu até anotei aqui, agora eu estou olhando aqui, né? Os feudos dentro da própria universidade, né? A departamentalização. Eu costumo dizer que não existe indissociabilidade na matriz curricular se não tiver indissociabilidade na gestão.
Então, se a gente continuar ensino, pesquisa, extensão, aí 4, 5 pró-reitoria, né? Então, é muito difícil fazer com que no currículo isso seja diferente. A gente tem que pensar nisso, né? Então, porque aí sempre pensar assim que a insociabilidade, que é um dos pilares propostos, e a insociabilidade e a interdisciplinaridade exigem a simplificação da estrutura das instituições de ensino superior. Então, isso foi também uma observação que eu faço, porque aquelas que se adiantaram nessa perspectiva, ou nesse diálogo, porque não estou dizendo que vai depor todas as pró-reitorias, mas em estabelecer esse diálogo de uma forma ou de outra, de acordo com uma sua organização, são aquelas que tiveram mais êxito, né, até agora. Claro que para construir essas novas dinâmicas de trabalho, que o professor tem que compreender essas dinâmicas, formação, formação, formação. Mas não é uma formação que tu vai lá e faz uma proposição, né? Tem que ter continuidade, tem que ter orientação, tem que ter uma articulação, uma estrutura de apoio a estes professores para o desenvolvimento dessas ações. E a avaliação contínua dessa implementação. Ele tem que se sentir, porque assim, é muito trabalho, sabe? Os alunos, os acadêmicos, eles têm a autonomia de nos trazer, vamos dizer assim, onde eles vão desenvolver seus projetos, né? Trazer, vamos dizer assim, o seu campo de aplicação, mas nós também temos que prover várias questões administrativas, nós temos que saber como é que vai se organizar a agenda, né? Teve uma época que eu tinha mais de 400, 500 alunos da área da saúde trabalhando numa região metropolitana, aqui em Porto Alegre. E eu combinei com as secretarias de saúde que a gente compartilhava uma agenda comum. Então, a gente sabia os grupos, os coordenadores, todo mundo, né? Então, a gente sabia qual é o grupo de trabalho que estava em tal lugar, para que eles soubessem, a gente soubesse, o BS soubesse, e a gente não tivesse. Isso tem que ser orquestrado efetivamente e eficientemente, porque senão a gente tem problemas. A equipe pedagógica tem que estar muito articulada, né? E tem que ter participação da comunidade acadêmica no processo. Não é algo que... Então, assim, não menosprezem a participação dos alunos nessa construção. Foi muito importante e rico, até para vencer algumas resistências, né? E essa sensibilização, essa escuta, tanto da comunidade, vamos dizer assim, comunidade territorial, vamos dizer assim, os atores externos, como a escuta discente, foi realmente o ponto mais rico do processo, né? Aí nós temos, né, a questão da integração da graduação e pós-graduação, como eu sinalizei anteriormente, né? Então, isso também foi muito oportuno e exatamente para dar aquela dimensão de educação para a vida, né? De conhecimento em transformação, de criação e autoria, né? E olha, tem sido bem rico nesse sentido. Mas ainda a gente tem hoje uma discussão presente e a gente não tem essa resposta, né, que eu sempre me pergunto, eu sou avaliadora do INEP também, sempre me perguntam assim, quais são os indicadores que vão avaliar tudo isso, né? Bom, a instituição vai autodefinir no seu PDI e nos seus projetos pedagógicos, de novo, como que aquelas ações extensionistas, né, os itinerários extensionistas vão contribuir para os objetivos do PDI, e quando diz isso, vai ter que definir os indicadores de avaliação. Mas a minha preocupação, e aí eu tenho visto a proposição dos diferentes fóruns, que infelizmente pouco dialogam entre si, né? Quando eu digo os fóruns, comunitárias, públicas, privadas, né? E institutos tecnológicos, que por vezes conseguem se articular, por vezes fazem propostas, vamos dizer assim, assíncronas. Então, a gente tem a questão de pensar os indicadores qualitativos, não meramente quantitativos. Esse é um grande desafio.
né? E isso sempre isso é muito da natureza de cada projeto, de cada ação. Tem uma necessidade de se pensar isso. A extensão da educação à distância também é um desafio, né? Eu tenho experiência, tenho experienciado isso, acompanhado, mas é muito mais de pensar, né, vamos dizer assim, em como definir fluxos e processos, em como estar realizando isso, as orientações para essa praxis extensionista, de forma que a gente tenha, vamos dizer assim, delimite a autonomia, oriente esses alunos, façam momentos mais intensamente síncronos, que o aluno se sinta, né, apropriado disso. E a grande dificuldade que eu sinto, se é que existe, eu não vejo muita diferença entre o presencial e EAD, confesso, é exatamente um aluno num polo não ter um grupo de trabalho para poder, porque às vezes ele está só ele, né? Enfim, ele tem a dificuldade às vezes de se organizar em grupo. E aí esse é um delay que tem acontecido, né? Em detrimento da proposta interdisciplinar, interprofissional, de uma aprendizagem intersubjetiva, conectiva, em rede. Então, essa é a dificuldade que tem. Mas isso, por vezes, os fóruns nos aproximam, e aí as metodologias de aproximação e o papel aí daquela, voltando, né, da articulação da equipe pedagógica, da sede com os polos, dos polos com os docentes, e assim vai, para que a gente possa fazer algo que faça diferença na vida desses acadêmicos. Vivemos a virtualização da extensão no período pandêmico, temos aspectos que não é EAD, né? O que aconteceu na virtualização da extensão do período pandêmico não é extensão na educação à distância, na verdade, é uma face necessária, urgente, né? Dada ao momento que vivemos. E aí nós temos algumas práticas boas, outras práticas rasas, né? E a gente vai ter que retomar, né, o caminho que a extensão escreveu numa luta que é histórica, né, de consolidação do seu lugar no currículo. Nem para o centro, nem para os lados, mas como parte efetiva da formação. Fico à disposição, agradeço, gostaria muito de continuar aqui horas, né, Ellen? Mas daí eu abrir para conversar. Muito obrigada, professora Simone. Realmente seria ótimo, mas nós temos uma programação extensa, né? E aí temos aí várias oportunidades, né, dos nossos participantes também estarem podendo aproveitar, né, de outros diálogos, de outras socializações. A nossa dinâmica, professora Simone, a partir de agora, né, abrir o chat para perguntas, né? Eu vou lendo as perguntas, identificando os autores, para que você, né, possa ir nesse diálogo, nesse momento, né, essa socialização das ideias, tanto dos participantes como a nossa. Neste momento, nós contamos, professora Simone, com 75 participantes, e já temos aqui algumas perguntas, né, que já vieram aí para o nosso chat. Eu vou projetar uma delas para você, da professora Heloísa Mendes. Então, ela faz a seguinte questão, ela vem com a seguinte questão: o equívoco em se pensar que a extensão não é avaliada não será resultante da dificuldade em se fazer e em se avaliar a extensão? Professora Heloísa, assim, vou falar do meu percurso, né? O que eu notei, assim, até hoje, eu notei uma dificuldade dos docentes de estabelecerem os objetivos de aprendizagem, né? E metodologia de trabalho. Então, aquele rigor metodológico que eu falava no início. Se tu não tem um objetivo bem delineado, objetivos, quais são as aprendizagens, quais são os resultantes, né, dessa proposição em relação ao problema identificado, a demanda, eu não consigo avaliar. Né? Eu tenho dificuldade em avaliar. Então, assim, essa falta de clareza. Então, eu diria
que a questão é que nós não estamos falando na avaliação no sentido da prova, né? Nós estamos falando da avaliação no sentido do processo de construção, né? E inclusive de autoavaliação e de avaliação colaborativa entre os grupos de trabalho. Então, eu acho que falta o grande equívoco é não delinear quais são os objetivos. Né? Então, é muito daquela nossa herança voluntarista, assim, de sair fazendo, né? Então, essa que eu acho que, professora Heloísa, é o equívoco que se tem. Nós temos também mais uma pergunta da professora Heloísa. A professora Heloísa, né, coloca para a gente: professora Simone, você poderia comentar mais sobre como se dá o protagonismo do estudante na curricularização da extensão? Professora Heloísa, assim, ó, o lugar mais seguro de um professor é a sua sala, o seu espaço áulico, né? E a proposição metodológica e praticamente o processo avaliativo, que ele tem tudo na mão. Agora, quando tu muda a metodologia de trabalho, e aí o aluno vai lá, né? Então ele vai ter pensa assim que até o quarto, quinto encontro, ele vai ter um esquenta, assim, com, né, sala de aula invertida, uma série de conteúdos, discussões, materiais disponibilizados, uma curadoria. A partir disso, ele vai ter que, né, tem esta linha de trabalho, de extensão. Aí ele vai ter que ir a campo. Ele, grupo. Aí lá no grupo, eles vão identificar, né, vai ter vamos dizer assim, um instrumento orientador, um roteiro de visita técnica, e eles vão trazer as observações deles e vão discutir. Então, o protagonismo dele está em prover a reflexão crítica acerca daquela realidade encontrada, conseguir correlacionar a teoria em construção com esta situação, a capacidade propositiva de visualizar possibilidades de solução, de intervenção, a capacidade de diálogo com esses públicos implicados, né? E aí trazendo, né, as possibilidades disso, e claro, o desenvolvimento desse trabalho, a liderança no que se refere ao grupo de trabalho, da delimitação de papéis, atribuições desse grupo, né? E o desenvolvimento da ação em si, e todo o processo de avaliação, de autoavaliação. Então, assim, ó, eu diria que o protagonismo, às vezes, fica uma palavra, um chavão, né? Então, eu diria autonomia, a construção de itinerários autônomos de construção de conhecimento. É o rompimento com a passividade daquele ensino que é instrumental, que é transmissivo até então. E agora ele está passando a ser autor. Né? Então, esse grupo de trabalho que se coloca como autor e construção, inclusive reconstrução de conhecimentos. Eu vejo dessa forma. Professora Simone, aí eu só tenho aqui para a gente, né, um parabéns para você, excelente palestra. E vamos para mais uma pergunta. Ela está dividida, que ficou um pouco grande, mas acho que vai dar para compreender e de a gente projetar aqui. É da Roberta Vasconcelos Leite. Então, ela fala aqui: temos disciplinas que já atendem aos preceitos de extensão, mas se transformamos parte de uma disciplina em extensão, o professor perde carga horária de ensino e ganha trabalho de registro, avaliação, certificação dos alunos. Como isso tem sido enfrentado em outras universidades? Roberto, querida, assim, ó, as formulações são inúmeras, tá? Então, seria difícil fazer isso, mas tem esse... O que eu proponho? Eu proponho que a gente não tenha esse 50-50, 70-30, tu entende? Se é um componente, se é um projeto, ele é todo extensão, do início ao fim. Então, é a gente desvincular. Então, assim, tem que ter potencial de ser ensino, pesquisa e extensão, do início ao fim.
Então, assim, é a gente pensar em como fazer este planejamento propositivo. Vai dar trabalho, então as turmas, Roberta, tem que ser menores. Tu tem razão. Tá? Então, isso tem sido uma questão premente em qualquer proposição extensionista, mas muito menos no sentido de fazer um rateio dos componentes curriculares 50, 50, 70, 30, mas pensando em toda a metodologia de trabalho como extensionista, e aí, portanto, se o componente tem 60 horas, são as 60 horas, se o componente tem 76 horas, são as 76, né? Então, eu pensar em fazer uma orquestração de forma que estes componentes sejam, vamos dizer assim, dialoguem com os demais, a montante, a jusante e no próprio semestre, mas que eles sejam o projeto em si, o programa em si, na sua totalidade, que tem um menor número de alunos por turma, porque realmente é complexo. E também a metodologia de trabalho pressupõe trabalhos em grupo, porque uma das questões é trabalhar a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade e a construção do conhecimento intersubjetivo. O professor Emerson Cota Bodevan, né, através da sua inserção no Forped, vem agradecer, obrigado pela ótima palestra, parabéns, professora Simone. E nós temos também aqui mais uma pergunta vou projetar, da Priscila Lopes, né, através do Forped, né, da professora Priscila. Existe uma série de limitações para a utilização da verba destinada à extensão, em projetos aprovados em editais internos, no caso aqui da nossa universidade, da UFVJM, que inviabilizam o custeio das reais necessidades financeiras das ações extensionistas, em especial quando pensamos em atividades processuais, nas quais as demandas surgem ao decorrer da sua realização. Isso acontece em outras instituições? Como podemos solucionar, né, provavelmente, solucionar tais problemas, professora? Eu perdi, é Priscila, né? Eu perdi isso, tá. Obrigada, Ellen. Então, assim, Priscila, assim, ó, os projetos de extensão no formato de editais continuam existindo nas instituições, certo? Mas eles continuam como vamos dizer assim, para contemplar horas complementares, alunos bolsistas, determinadas questões que se mantêm, né? A curricularização em si, na maior parte das universidades, e aqui de novo, né, Priscila, eu falo sobre a perspectiva das comunitárias, sobre a perspectiva das privadas, né? Eles estão dentro da proposta metodológica das disciplinas, vamos dizer assim, dos componentes curriculares que foram identificados. Então, assim, eles não passam por editais. Então, assim, é a mudança na metodologia de trabalho. E aí, a Priscila pode me perguntar assim, mas e a logística? Né? Exato, não há institucionalmente distinção. Agora eu já olhei ali do professor, acho que é professor Knupp, não sei, né? Não há distinção entre hora de ensino e hora de extensão, exatamente, professor. Então, assim, nós vamos pensar assim: aquele formato de extensão extrínseca, eventual, via edital, continua existindo nas instituições. Às vezes, algumas reduziram, não vou mentir, tá? Mas se mantém aqueles programas institucionais. A curricularização, mas qual é a questão? Como eu tenho que universalizar a extensão, e aí cabe à instituição pensar na oferta de possibilidades de itinerários de extensão e, ao mesmo tempo, controle dos alunos, né? Controle do registro desses alunos. Então, assim, por isso a gente organiza dentro do currículo, em sua grande medida, essas propostas de transforma as disciplinas em projetos, componentes em projetos e parte desta forma de percurso. E estes, assim, em relação à logística, da mesma forma, e não é a mesma coisa que estágio, mas da mesma forma que estágio, o aluno é responsável pela sua logística, o grupo de alunos é responsável pela sua logística. A proposição de soluções tem que ser coisas exequíveis, que não demandem verba, tu entende? Então Ellen e Priscila,
tem essa questão. O que fica dentro do currículo é pensar para todos os alunos que vão fazer parte disso. O que ficou no edital é para alguns alunos que vão poder fazer em horário alternativo, né? E aí vão lá, e aí tem bolsa, e aí tem outras questões adjacentes. Então, são coisas que não concorrem entre si, mas a gente tem que pensar em soluções que deem uma dinâmica, voltando lá no início, uma flexibilidade curricular execuível de acordo com a operacionalização e o orçamento das instituições, porque realmente a professora Priscila tem razão. A gente tem que sentar com a mantenedora, independente se pública, privada, comunitária, e discutir quais são os limites, né, do financiamento da extensão, que inclusive tem que estar no PDI. Obrigada de novo, professora Simone. Mais um agradecimento, né, da professora Angélica Oliveira de Araújo. Obrigada e parabéns pela palestra, professora Simone. E eu vou puxar a sardinha um pouquinho para o meu lado, professora Simone, obviamente. Eu sou professora do curso de licenciatura em Química, né, da nossa universidade, e nós já estamos há um tempo discutindo sobre essa questão da extensão. E surgiu até nós, obviamente, né, a ideia, né, entre nós, a ideia, né, de curriculização através de inserção de 10% dentro das disciplinas, daquelas, obviamente, serem possíveis de se trabalhar, né? Caímos aí um pouco no que a Roberta falou, né, dessa questão de que você tira um pouco da carga horária do conteúdo para dedicar à extensão. Aí, retomando um pouquinho e aprofundando um pouco dessa questão da Roberta, professora Simone, em termos das licenciaturas, né, como você está aí envolvida com toda, e a sua experiência me chamou a atenção das várias universidades em que você esteve, eu acredito que você viu aí muita coisa interessante, muitos projetos. Em termos assim, se você pudesse nos falar um pouquinho sobre a questão das licenciaturas, essa inserção dentro das disciplinas, como que você enxergaria? Se isso tem sido feito em outras universidades, se você chegou como diz assim, nas suas andanças, né, como você disse, né, se você conseguiu ter essa experiência, vivenciar ou observá-la. Você poderia falar para a gente um pouquinho? Ellen, eu tive experiência, inclusive, como aluna, né? Porque eu recentemente, né, como eu disse, estou me formando, né? Agora, minha formatura agora em dezembro. Então, eu passei pela curricularização da extensão como aluna. E dentro da pedagogia e das demais, e junto com as demais licenciaturas. Então, o que a gente tem, o que eu tenho visto, tá? De modo geral. Primeiro, que antes de formar o professor em química, em física, em matemática, etc., eu estou formando docente. Né? Então, eu olho para aquilo que é comum. Né? Então, e aí eu tenho visto um trabalho muito focado, principalmente agora, em TICs aplicadas à educação, tá? No sentido, inclusive, pensar assim, ó, primeira questão, para não configurar estágio e para dar outra oportunidade para estes alunos, ao invés de se relacionarem com alunos da educação básica, eles se relacionam com os docentes da educação básica e com a comunidade de aprendizagem daquelas escolas. Né? Pensando em política pública, tu está formando um docente focado na educação básica. Então, vamos aproximar esse docente da educação básica. Então, a gente tem trabalhado muito assim. Primeiro, qual é a grande... A gente vai para as escolas e vê, de novo, o diagnóstico situacional. Bom, TICs aplicadas à educação. E mais do que isso, metodologias a serem utilizadas através das TICs, porque as TICs não são instrumentos, né? São, na verdade, não são um fim em si mesmo, elas são os instrumentos de trabalho. Então, trazer durante esse percurso o melhor uso das TICs, as metodologias, né? Então, os alunos fazerem diagnóstico das escolas de inserção, trazerem as demandas de formação docente, fazer o desenvolvimento disso, desenvolverem, inclusive, materiais e trabalharem com inclusão, né? Inclusive no sentido de tecnologias assistivas, né? Então, como instrumentalizar esses docentes? Foi uma frente de trabalho muito rica. Uma outra frente muito rica
seria a questão, tem sido a questão de produção de materiais didáticos, sabe? Então, de novo, né, a nossa rede pública ainda carece, salvo exceções, né, em que alguns municípios são mais, né, investem mais, mas assim, nós vivemos limitações. Né? Então, a necessidade dos nossos alunos das licenciaturas, nossos acadêmicos, pensarem em metodologias, pensarem em materiais, em produção de materiais didáticos, em tutoriais, em jornadas de formação docente que deem conta do uso, principalmente na área de ciências, né? E aí, não só, mas também, né, especialmente, e aí trazer isso também como parte do seu processo formativo. Aí o que acontece? Eu não vou estudar a metodologia, eu vou estudar fazendo. Tu entende? Então, aquele meu componente curricular, ele deixa de ser teórico no sentido estrito da palavra, e ele é um projeto no qual a Ellen vai me fazer uma curadoria de materiais que vão ser a base para eu estudar, eu vou ter que eu estudar de novo o protagonismo, daí eu respondo, né? Então, o comprometimento e o papel deste aluno como necessário, né, para ele também se apropriar disso, e aí ele vai lá, faz o diagnóstico, volta aqui, desenvolve materiais e volta. Você entende? Essa questão. Então, na verdade, ele aprende fazendo, e diferente do que assistindo aula. Uma outra frente tem sido, então, a questão de TICs, a questão de inclusão, né, na escola inclusiva, a questão dos materiais didáticos e metodologias e as questões das relações da cultura afro-brasileira e indígena. Não tem, Ellen. Você entende? E aí, claro que a gente tem que olhar para o entorno, né, Ellen? Então, se eu tenho uma. Como tu viste, eu trabalho com quilombos, né? Se eu tenho uma escola que vai trabalhar com população quilombola, eu vou trabalhar a educação quilombola. Se eu tenho educação indígena, eu posso trabalhar educação. Mas não é tudo que é lugar que a gente vai ter. Então, em linhas gerais, a gente tem trabalhado, tem visto esse trabalho, assim, né? E a lacuna da cultura afro-brasileira e indígena é presente, né, na maior parte das regiões brasileiras, né, a revelia do marco regulatório e legal, né, aplicável. Então, são frentes de trabalho, e aqui dando um escopo geral que vale para qualquer licenciatura, né? E de forma que a gente... E uma outra, isso poderia me permitir... as escolas demandam também planejamento, a questão dos seus projetos políticos pedagógicos, né, que ainda são escritos quase que dentro de gabinetes. Então, a necessidade também dos alunos poderem contribuir nessas reflexões. Mas isso nem sempre é possível, dependendo dos períodos em que esses projetos pedagógicos têm vigência. É só ficam algumas sugestões. Então, eu quero dizer assim, não vai ter um componente que vai me ensinar a fazer, trabalhar tecnologias digitais, mas durante o componente eu vou fazendo, aprender fazendo. Mão na massa. Sim, sim, sim. Né? E assim, só complementando o que você falou, pensando, né, na retroalimentação. Na hora que você foi falando, expondo aí as suas ideias em relação à minha pergunta, eu fiquei pensando na sua fala da retroalimentação. E isso retorna para a gente, enquanto docente, alimenta a nossa pesquisa, né? E nós vamos nesse ciclo. Compreendi. Muito obrigada, Simone. Simone, nós temos aqui um comentário do professor Knupp, né? Aproveitando o comentário da professora Roberta, temos unidades curriculares em pequenos grupos, intervenção e diálogo com a comunidade, integração com ensino, pesquisa e extensão. Então, é um comentário, né, em que ele está explicando como que eles vêm trabalhando. Sim. Eu só vou fazer uma observação, se me permite, Ellen. Isso é um ótimo ponto de partida. E a gente tem que pensar na devolutiva, tá? Porque, assim, para ser curricularização da extensão, a gente tem que pensar assim, tem que ter uma devolutiva. Não pode ser ensino pelo ensino e pesquisa pela pesquisa. Tem que ter a questão é a transformação, a mudança, a resolução, o encaminhamento, reflexão. Então, se vai ser uma análise de uma política pública, se vai ser um projeto de lei, se vai ser... não é um paper, tu entende? Muda. Se vai ser uma cartilha educativa, se vai ser um vídeo, se vai ser um podcast, se vai ser formação docente, se vai ser um evento dentro... Tem que ter uma devolutiva. Então, a gente tem que identificar com quem vou dialogar e qual é a questão em pauta e qual é o público com o qual e como vou fazer essa devolutiva.
Isso é muito importante. Isso tem que estar muito claro. Sim, sim. E aqui alguns comentários, né, da Fabiana de Jesus Ribeiro, né, da professora, parabéns pela palestra, da professora Emily Maier, de Andrade, parabéns pela palestra, professora Simone, obrigado pelo compartilhamento do conteúdo. Deixa eu ver se tem mais alguns comentários, alguma pergunta. Não, agora nós iremos encaminhar, então, para o nosso encerramento, professora Simone. E eu gostaria de deixar, então, né, com a sua palavra, né, para você finalizar, né, se você ainda quiser, né, expor mais alguma das suas ideias, né, ou socializar conosco. Algum outro conteúdo ou assunto que você se sinta à vontade. Bom, Ellen, primeiro, novamente, reiterar meu agradecimento pela oportunidade, né? E extensão é isso, é partilha, é construção, é vibração, né? É currículo e vida, sabe? Pulsando juntos. A gente fica temeroso, às vezes, e temerosas, porque a gente não tem tudo sob controle, né? E isso vai exigir de nós uma certa generosidade e uma humildade de reconhecer que nem tudo sabemos, né? E isso acontece. Então, assim, isso que o professor colocou, de a gente ter grupos de trabalho conjunto, a gente vai precisar muito, né? De estar trabalhando coletivamente, de dialogar entre os pares, né? E vou dizer assim, aprendizado docente, realmente é o que faz a diferença. Porque nós precisamos ressignificar a nossa praxis docente. Então, esse é o momento, assim, da gente pensar que aquele modelo de educação tradicional que a gente, né, contesta, que a gente enfrenta, tem parte, essa mudança, parte da mudança do nosso ser docente. E esse é o grande desafio. Ok, professora, muito obrigada, né, pelo compartilhamento do seu saber e de tudo, né, essa extensão, ela tem realmente, como disse, ela tem quebrado as nossas cabeças, e é nesse sentido que a gente, né, precisa desse diálogo, dessa fala e de escutar, né, é uma pessoa que, como você, professora, já tem, né, todo, né, como diz assim, as suas andanças em que tem e conseguiu aí, né, com as suas experiências, né, passar socializar todo esse assunto, todo o seu saber com a gente. Te agradecemos muito, professora. Eu agradeço em nome do Forped, em nome da organização do Sintegra, né? E aproveito, gente, para poder, vou compartilhar aqui com vocês, né? O site aí da professora Simone, né? É só baixar, tem e-book ali, é só Sim. baixar, é gratuito. Ah, que joia, né? Aproveitando para lembrar a todos que nós temos aí, que nós temos mais alguns, né, alguns não, temos vários eventos na nossa programação, entre oficinas, simpósios, palestras, apresentação de trabalhos, e torna a convidar todos vocês, né, a participarem, né, e nossa inscrição é pelo even3.com.br, no Sintegra, e também nas ações do Forped, e, né, convido a todos a acessarem o canal do Forped, se inscreverem para poder receber aí o sininho, né, das notificações das palestras e de tudo que será transmitido. Bom, deixa eu ver, acho que tem um último comentário aqui. Sim. Da professora Fernanda, muito bom falar sobre essa questão da devolutiva. Realmente. Bom, gente, estamos encaminhando, então, para o nosso encerramento, né? Finalizo com esse agradecimento. Professora Simone, foi um prazer conhecê-la e estar aqui com você nesse momento, tá? Iremos encaminhar para o nosso encerramento. Um abraço a todos e continuem aí ligados aí no Sintegra. Até mais, professora Simone.
Até mais, Ellen. Até a próxima. Um beijo, pessoal. Fiquem bem.